Olá, meus queridos irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. Hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, que tem por tema: Porque Naamã foi curado da sua lepra. Amém? Porque Naamã foi curado da sua lepra. Na passagem de 2 Reis, capítulo 5. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, você vai saber por que Deus curou Naamã. Você vai saber qual foi o pecado que Naamã tinha e precisava ser curado junto com a lepra. O que significava fé e obediência. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, antes de dar continuidade, eu quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando agora nesse canal pela primeira vez e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: Por que Naamã foi curado da sua lepra? Amém? Na passagem de 2 Reis, capítulo 5. Amém? Mas antes da gente ler, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse canal é do canal Escolhido, que cedeu-me permissão para fazer uso. Amém? Então abra sua Bíblia, acompanhe comigo. 2 Reis, capítulo 5. Que tem por tema: Por que Naamã foi curado da sua lepra. Amém? Vamos lá. Quem era Naamã? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Por quê? Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele homem da guerra, porém leproso. Amém? Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao Senhor: Assim falou a jovem da terra de Israel. Amém? Glória a Jesus. Eu vou deixar até aqui para que o vídeo não fique tão longo, mas depois você pode continuar lendo aí. 2 Reis, capítulo 5. Amém? Então, por que Naamã foi curado da sua lepra? Não é verdade? Deus curou Naamã por meio da fé e obediência dele aos seus mandamentos, demonstrando que a cura vem pela submissão à sua vontade, mesmo que de maneira inesperada. Não é verdade? A cura física foi um resultado direto da sua humildade ao obedecer à ordem do profeta Eliseu. Dá-se mergulho 7 vezes no rio Jordão, mesmo que o rio não fosse o mais limpo, o que também curou a doença espiritual do seu orgulho. Amém? Glória a Jesus. Então todos conhecem essa história, não é verdade? Naamã era um grande rei, mas era um rei que era obediente a Jesus. Mas existia uma coisa que precisava ser tratada, curada, e era o orgulho que ele tinha. Quando ele falou com o Senhor, com seu Senhor, e seguiram para Israel à procura do profeta, quando chegou lá, ele achava que o profeta ia falar com ele. O profeta mandou o seu aluno aparecer até ele.
Então ele ficou chateado porque ele queria ver o profeta e queria que o profeta já falasse uma palavra e ele ficasse bom naquele instante. Não é verdade? Mas o Senhor, né? O Senhor usou o profeta e o profeta usou o seu aluno e disse: diga a ele que mergulhe 7 vezes no rio. E todo mundo sabia que aquele rio não era um rio limpo, né? E aí enfureceu Naamã. Mas depois o rapaz que trabalhava com Naamã disse: mas Senhor, se o profeta viesse aqui e pedisse para o Senhor fazer, o Senhor não ia fazer? Então o Senhor não tem nada a perder. Custa nada fazer aquilo que o profeta ordenou. Então ele parou, pensou e achou melhor fazer. Não é verdade? Então o que significa fé e obediência? Significa teste de fé, significa humildade. Não é verdade? Deus usou a situação para testar a fé de Naamã, forçando-a a dar um passo de obediência a uma ordem apresentada simples, né? Ou melhor, uma ordem aparentemente simples. Não é verdade? Então, isso significa humildade. Naamã precisou se humilhar e abandonar seu orgulho para obedecer à instrução do profeta, um orgulho que precisava ser curado tanto quanto a sua lepra. Não é verdade? Então, o que te impede de Deus fazer a cura para você hoje? O que não deixa você receber aquilo que Deus quer te dar? Será que é teu orgulho? Não é verdade? Será que é teu ego? Será que é tua autoestima que está demais? Não é verdade? Então, o que precisa tratar, curar em você? Será que você tem, né, a capacidade de se humilhar para Jesus? Lembra daquela passagem: humilhado será exaltado? Mas não é se humilhar-se para homem, é se humilhar para Jesus. Porém, o profeta foi taxativo e Naamã foi obediente. Naamã não mergulhou 6 vezes. Naamã não mergulhou 8 vezes. Naamã mergulhou 7 vezes. E número 7 é tratado como o número da perfeição. Não é verdade? Então, cada mergulho que ele dava, ele olhava e via as feridas do mesmo jeito. Então, eu acredito que passava na mente dele: eu estou fazendo e nada está acontecendo. Eu continuo fazendo e nada está mudando. Não é verdade? Então, existia um pecado. E o principal pecado de Naamã que precisava ser curado junto com a lepra era o orgulho. Como um grande general respeitado, ele precisava de uma cura, e uma cura espetacular. E ficou ofendido quando o profeta Eliseu lhe pediu apenas para mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Seu orgulho quase o impediu de receber a cura de Deus. A lepra em si também era vista como um símbolo do pecado que afasta o homem de Deus. Não é verdade? Que afasta o homem de Deus. E o orgulho, né? A lepra de Naamã serviu como um meio para Deus curá-lo, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. A cura era simples, mas o orgulho de Naamã o impedia de aceitá-la e aceitar imediatamente. Não é verdade? A menos que fosse de uma forma grandiosa. Amém? Glória a Jesus. Então, meu amado irmão, eu acredito que você precisa fazer o quê? Humilhar-se perante o Senhor Jesus. Por quê? A humildade necessária para a cura. A humildade é necessária para ser curado. Essa é a verdade. Né? Por quê? A história mostra que a humildade é fundamental para se aproximar de Deus. E Naamã foi forçado a confrontar seu ego, e após a intervenção de seus assessores, ele concordou em seguir as instruções, sendo assim curado. Amém? Glória a Jesus. Então muita gente precisa se humilhar.
não se humilhar para mim, não se humilhar para o seu pastor, não se humilhar para ninguém, é se humilhar para Jesus. Talvez Jesus esteja esperando isso de você. Amém? Então faça uma autoanálise. Por que ainda Deus não me curou? Por que Deus ainda não me deu a minha promessa? Por que Deus ainda não me deu aquilo que eu tanto quero? Talvez você não tenha se humilhado como Deus espera. Talvez você não tenha entregado o seu coração na mão de Jesus. Né? Lembra de Davi? Davi, quando pecou, ele reconheceu que era pecador. E ele disse: Senhor, tira tudo de mim. Tira tudo, tira o trono, tira tudo. Só não tira a tua presença de mim. Não é verdade? Jó também foi bastante testado, provado. E Jó conhecia Jesus, mas ele disse: agora eu conheço em te ver. Ele conhecia em falar, mas agora ele conheceu em ver. Então por quê? Porque ele se humilhou perante Jesus. E Jesus diz: aquele que se humilha será exaltado, mas se humilha perante o Senhor Jesus, não perante homem. Amém? Glória a Jesus. Então foi um tema simples, rápido, né? Mas para que você medite nessa palavra. Porque Naamã foi curado? Naamã foi curado porque ele simplesmente obedeceu ao Senhor. E Deus gosta daquela pessoa que tem um coração obediente, que faz a vontade do Pai, assim como ele fez. Amém? Então o segredo, meu amado irmão, é obedecer. Amém? Agora eu quero orar por você, mas antes de orar por você, eu quero ler uma passagem que está no livro de João 14, 21, que diz: quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me revelarei a ele. Amém? Glória a Jesus. Está vendo que o segredo é obedecer? 1 João 3,24 diz: os que obedecem os meus mandamentos, nele permanece ele nele. Do seguinte modo, saberão que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Amém? Então tem segredo? Tem não, meu irmão. Segredo é obedecer. Obedece porque Deus tem promessa. Obedece porque Deus entra no teu coração. Amém? Agora eu quero orar por você. Amém? Senhor, ensina-me a andar em teus caminhos, Senhor. Senhor, meu Deus, de acordo com a tua palavra, aos que amam a tua lei, desfruta a paz e nada há o que faça tropeçar. Amo tua lei, Senhor, porque ela é boa e visa o meu bem, Senhor. Ajuda, meu Deus, a obedecer-lhe em todo sentido, para que eu não venha tropeçar e nem cair, Senhor, porque eu desejo andar em teus caminhos para ter a certeza e a paz de saber que estou vivendo segundo a tua vontade, Senhor. Senhor, meu Deus, meu coração anseia em obedecer-lhe em todo sentido, Senhor. Senhor, em todas as coisas, eu te peço, por favor, ajude-me nas áreas em que não estou movendo, que não estou andando em obediência. Senhor, eu te busco de todo o meu coração. Por isso eu te peço, Senhor, não permita que eu me desvie dos teus caminhos, nem dos teus mandamentos. Me ensina a ser fiel hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em tua presença. Obrigado, Senhor, por mais esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas tuas palavras e visitado pelo teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, nos ajuda a ser firme, forte e fiel nas tuas palavras e nos ajuda a guardar e obedecer-lhe em todo sentido, em nome de Jesus. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a tua vontade. Senhor, meu Deus, ajuda, Senhor, todo aquele que precisa de uma porta de emprego. Ajuda aquele, Senhor, que está no leito de um hospital lutando pela própria vida, em nome de Jesus. Ajuda aquele que está se recuperando. Senhor, meu Deus, nos dá uma madrugada em paz, tranquila, restaurou a tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a tua vontade e hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Essa aí, meus irmãos, se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.